Olá pessoal, meu nome é professor Denilson e nós vamos falar hoje sobre metodologias ágeis, Streaming Program e Scrum. Na realidade, a engenharia de software ela praticamente copiou tudo que existia na engenharia de produção quando ela surgiu. A engenharia de produção ela já existe desde o século XIX e ela já empregou o Taylorismo, ou como a gente conhece também, a administração científica de Taylor. Ou seja, as coisas eram feitas em uma linha de montagem. Então a engenharia de software também fez isso. Acabou pondo o software numa linha de montagem. E existiam vários tipos de processos na época, e o mais utilizado pelas empresas até a década de 90 era a linha em cascata, né? Ou seja, o desenvolvimento por cascata, que era linear. Uma atividade só teria que terminar para que a outra iniciasse. Ou seja, a atividade seguinte, ela tinha que esperar a atividade anterior. O que acontecia na época é que os atrasos na entrega do software eram muito grandes e também o cliente não ficava satisfeito e ele só poderia ter, no caso, a visão de como o software ficava só na finalização, só na época da implantação do sistema. Então teria que mudar esse tipo de metodologia, ok? O que aconteceu? Vários pesquisadores na época e desenvolvedores acabaram desenvolvendo outros tipos de metodologias, já que o software é diferente do hardware. Então a engenharia de produção ela servia bem para o hardware, né? Ou para os produtos físicos, mas o software não é um produto físico. O software é um produto lógico, né? Ele é oriundo de uma atividade intelectual. Então o que aconteceu é que metodologias foram surgindo para o desenvolvimento de software e a metodologia ágil foi uma delas que surgiu recentemente, né? Ela tem aí cerca de 20 anos, que é algo recente para a área da informática. E essa metodologia ela é baseada na prática para a modelagem efetiva de sistemas baseados em software. A ideia é justamente essa, né? Tornar o software mais efetivo e com uma qualidade melhor. É uma coleção de valores que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa coleção de valores seguidas de uma coleção de princípios e práticas, né? Que é para ser aplicado pelo profissional da área de informática, principalmente na área de desenvolvimento. Não é um processo prescritivo, quer dizer, começaram a surgir os primeiros processos de desenvolvimento de software totalmente rígidos, né? Totalmente prescritivo. Muitas vezes o pessoal fala burocrático. E a metodologia ágil, ou modelo ágil, ele veio interpor isso aí, né? Ou ele veio contradizer isso daí. E a ideia é essa daí, não definir procedimentos detalhados. Ou seja, você vai detalhar aquilo que é extremamente necessário. Ao invés, ela provê conselhos de como ser efetivo como modelador, né? E aí tem uma frase de Scott Ambler, que é um dos criadores da metodologia ágil, né? Pensem em módulo ou modelagem ágil como uma arte e não como uma ciência. Realmente ela não é considerada ainda uma ciência. Muito bem. Para que o modelo ágil, né, para que você empregue a metodologia ágil, para que seja o bom o suficiente, aí tem algumas características que a gente vai citar, e essas características elas vão converger mais para frente também, né? Você vê que está tudo entrelaçado em relação a essa filosofia da modelagem ágil. Cumprir o seu propósito. Qual é o propósito? Entregar software de uma maneira rápida, né? E aí, se você entregar software de uma maneira rápida, consequentemente, você vai ter um custo menor, o que não acontecia, como eu disse agora há pouco tempo, né? Há algumas décadas atrás, o atraso do software implicava também, além do descontentamento do cliente ou do usuário, também implicava em custo. Quer dizer, aumentava o custo do software, né? E como o ditado americano, né? Time is money, então tempo é dinheiro. Quanto menor for o prazo de entrega do software, consequentemente menor o custo. Mas não é necessariamente você entregar somente o software com rapidez. Tem que entregar também com uma qualidade, né? E quem é que vai medir a qualidade do software? É o usuário, né? É o cliente, é aquele grupo que vai utilizar
o seu software, né? Ser compreensível. O próprio Scott Ambler, em um dos seus artigos, ele diz o seguinte: se você está numa reunião de almoço, num restaurante, com a equipe de desenvolvimento, e aí você pega lá o guardanapo de papel e desenha, né? Fala assim, o software tem que ser assim, tal, tem que fazer isso, isso, isso. E se a equipe toda já compreendeu como é que aquelas funcionalidades, como é que o sistema tem que trabalhar, você pode até descartar aquele guardanapo. A ideia é essa daí, ser compreensível. Você tem que criar métodos para que a sua equipe compreenda o que deverá ser desenvolvido, ou entenda o que deverá ser desenvolvido. Essa é a ideia. Ser suficientemente preciso, ser suficientemente consistente, ser suficientemente detalhado, praticamente eles estão agrupados aqui, essas características, né? Ou seja, você detalhar apenas aquilo que é necessário, né? Precisar daquilo que é necessário e não ser tão burocrático. Não, a empresa quer que por padrão você gere tal e tal documentação, tal e tal modelo, ou tal e tal diagrama, né? Aí já falando da orientação ao objeto, falando aí dos diagramas da OML, por exemplo. Okay? Não, eu tenho que usar o diagrama, além do use case, o diagrama de classe, eu tenho que usar também o diagrama de estado. Mas nessa aplicação não haveria necessidade de usar diagrama de estado. Não, mas a empresa gostaria que fizesse, então eu vou construir o diagrama de estado. E às vezes não é necessário. Então a ideia é essa daí. Você ser suficientemente detalhado, suficientemente preciso, né? E não detalhar tudo. Então, uma certa parte de um artefato ou de uma funcionalidade, de um conjunto de funcionalidades aí, precisa ser mais detalhada. Então, tudo bem, aquela parte você detalha. E o restante não, né? Se não há necessidade, não tem como fazer isso daí. Proporcionar valores positivos, né? A ideia é justamente essa, a equipe estar motivada para fazer o seu trabalho, né? Essa ideia dentro do desenvolvimento do software no modelo ágil, na metodologia ágil, né? Ser o mais simples possível. Está ligado justamente aos 3 características acima, né? Principalmente ser suficientemente detalhado. A ideia é isso daí, simplificar, né? Como eu disse agora há pouco. E não deixar o processo burocrático. Não ficar detalhando coisas ou gerando documentos que não são necessários, ou não seriam necessários. Aí uma frase do próprio Scott Ambler, que modelar é como planejar. Sim, o modelo é um projeto, né, na realidade. O maior valor está no ato de modelar e não no modelo em si. E a gente vai comentar isso daqui a pouco também, que não adianta você usar um modelo que você considere eficiente, mas de repente o profissional ou desenvolvedor não tem aquela habilidade com aquele certo tipo de modelo, né? Então a ideia é que como fazer a modelagem, né, ou o ato de modelar é o mais importante do que usar o modelo em si. Para que o profissional trabalhe com modelagem ágil, ele teria que ter certos valores, né, ou considerar certos valores aí. Comunicação era uma coisa que antes da modelagem ágil e antes também das outras metodologias de desenvolvimento de software, na década de 70, por exemplo, né, até o início da década de 80, você tinha uma extrema dificuldade, né? A comunicação não só entre os membros da equipe de desenvolvimento, mas entre o desenvolvedor, o analista e entre também o cliente ou usuário. Havia um abismo, né, entre o desenvolvedor ou profissional de TI e o usuário. Okay? Havia certa arrogância principalmente em relação ao desenvolvedor, por isso aqui outras características é a humildade, okay? E a comunicação, então, hoje ela é pregada como um dos aspectos principais, né, umas características ou valores principais do profissional que vai trabalhar com a modelagem ágil. Ele sempre tem que estar em contato com o cliente, o usuário, ele tem que compreender o cliente, o usuário, porque a gente sabe a dificuldade que o cliente ou o usuário não tem qualquer aptidão com relação à área de TI, né? E aí você tem que, então, motivar isso daí, né? Ou quebrar essa barreira.
Simplicidade, sim. Quem vai trabalhar com modelagem ágil tem que ter isso em mente, a simplicidade. Né? Trabalhar de forma simples, como foi dito no slide anterior. Você modelar aquilo que é necessário, você documentar para o sistema aquilo que é extremamente importante. Coragem, porque era um outro problema que tinha quando nós estávamos na era da análise de sistema estruturado. Mudança, né? Coragem para que você possa mudar. Era outro problema que tinha, além da comunicação, quando o usuário precisava alterar, né, ou fazer alguma manutenção do sistema, havia uma certa resistência em relação ao desenvolvedor. Né? Muitas vezes até você acabava, ou a empresa acabava abandonando aquele aplicativo e acabava desenvolvendo outro, contratando outro tipo de aplicativo. Okay? Quem vai trabalhar com a modelagem ágil tem que estar preparado para a mudança, principalmente nos dias atuais. As empresas mudam suas regras de negócio para se manter líder no mercado, ou pelo menos para sobreviver no mercado, e o sistema de informação, o software tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para a mudança. Okay? Então, quem vai trabalhar com modelagem ágil tem que ter essa característica. O que aconteceu, então, é que no meados da década de 90, 95, 96, já existiam vários desenvolvedores com metodologias ágeis, como a gente vai ver daqui a pouco, como a XP, ou Extreme Program, como a Scrum, a FDD. E em 2001, na cidade de Utah, fizeram um encontro. Desse encontro acabou surgindo Agile Alliance, ou seja, Aliança Ágil, que é uma organização sem fins lucrativos que visa justamente aprimorar as metodologias ágeis. E desse encontro também acabou sendo publicado o Manifesto Ágil, que ficou conhecido como Manifesto Ágil, né? Onde esse manifesto era um conjunto, né? Manifesto seria ligado a valores, era um conjunto de valores seguido de princípios e de práticas para as metodologias ágeis. Okay? Interessante, é coisa nova, né? A gente diz até que os que criaram, os desenvolvedores aqui, que criaram o Manifesto Ágil e essa aliança ágil aí, estão vivos até hoje, né? Porque é uma coisa recente, ok? E você tem o acesso, inclusive, pelo próprio site, se tiver curiosidade de pegar lá todo o material, né, ou informações referentes ao Manifesto Ágil. Então, esse conjunto de valores, o que diz esse conjunto de valores no Manifesto Ágil? Isso é valorizado, né? Essas valores ou essas informações aqui, a prioridade é o que está mais ao lado esquerdo do que do lado direito. Né? Indivíduos e interações valem mais que processos e ferramentas. Interação, né? Então a palavra aqui está com N, que significa que você vai ter que interagir, né? Daqui a pouco a gente vai ver o termo iteração, que é totalmente diferente em relação à interação. Né? A interação significa que a equipe tem que ser um time, né? Na realidade, tem que ser uma equipe em que ele tem que trabalhar dessa forma. A metodologia ágil, ela valoriza muito esse tipo de trabalho em equipe. Não adianta você ter um exímio desenvolvedor, ou como a gente chama aí, por exemplo, não adianta você ter um Javaman, né? Aquele cara especialista em linguagem Java, se ele não tem condições de trabalhar em equipe, ou ele tem falhas ao trabalhar em equipe. A Aliança Ágil, dizem que um dos seus valores é que você pode ter até uma equipe média de desenvolvimento, uma equipe de desenvolvedores regulares, mas que sabem interagir e sabem trabalhar em equipe, é muito melhor do que você ter um indivíduo que tenha assim, uma grande capacidade técnica, mas que não saiba trabalhar em equipe. A ideia é mais ou menos, fazendo aí uma analogia em relação ao futebol, a um time de futebol, é que você tenha no time um craque, mas um craque que não tenha uma interação legal com seus companheiros.
É muito melhor você ter uma equipe coesa. Aí vamos citar o exemplo aí do que aconteceu na Copa do Mundo, né? A Alemanha era uma equipe coesa, né? É uma equipe em que cada jogador interagia com o resto do grupo, né? Quando um estava com a bola ou sem a bola, todo mundo sabia o que ia acontecer. Bom, e todo mundo sabe o que aconteceu, não preciso nem discutir aqui, em relação ao jogo Alemanha e Argentina, e Brasil, né? E Argentina e o Brasil também, ok? Então, essa é a ideia da modelagem ágil, né? É você ter uma equipe coesa, que saibam interagir, não só entre os membros da equipe, e também ter a interação com o cliente, ou ter a interação com o usuário. Isso aqui vale muito mais do que você ter metodologias de processos ou de ferramentas, né? Às vezes a empresa adquire lá uma ferramenta caríssima no mercado de trabalho, que existe lá no mercado de trabalho para fazer o desenvolvimento, uma ferramenta case, né? Que significa Computer Aided System Engineer, que vocês já devem ter visto falar sobre isso, que são ferramentas que auxiliam o desenvolvimento do software, né? Toda ferramenta que você usa durante o processo de desenvolvimento do software é considerada uma ferramenta case. Então, o que acontece? O que vale mais? Você comprar uma ferramenta sofisticada, mas que a equipe não tem um domínio daquela ferramenta. De repente, valeria mais você ter uma ferramenta mais simples ou uma ferramenta que a equipe consiga trabalhar ou conheça melhor, mais a fundo, esse tipo de ferramenta. Seria muito melhor do que você tentar usar uma ferramenta mais sofisticada, né? Essa é a ideia. Lembrando aqui também, a gente pode até aconselhar, quem não viu, o filme Os Estagiários, onde é uma comédia, mas ele tem umas situações interessantes ali que estão muito de acordo com a filosofia da metodologia ágil, né? O ambiente se passa todo dentro da Google e para que se consiga uma vaga, são distribuídas tarefas para os estagiários e eles têm que se organizar em equipe. Então vai lá um certo membro, um certo candidato ali, que ele quer recrutar os melhores alunos, que ele considera os melhores alunos das melhores universidades. Ele acha que formando uma equipe desse tipo, ele ia conseguir ganhar, né? E é muito interessante porque você vê também que ele foi gravado, filmado dentro da própria Google. Você vê o sistema, né? Dá para a gente saber como é que é o sistema de trabalho dessa grande fábrica de software, no caso aí a Google, né? Que também utiliza metodologias ágeis no desenvolvimento de seus produtos. A exemplo do que a Microsoft também faz. E o Scott Ambler, por exemplo, que eu citei as frases deles aí, que foram dos criadores da modelagem ágil também, participou também da Aliança Ágil e do Manifesto Ágil, hoje trabalha como coordenador de projetos da IBM. Então você vê que as grandes empresas aí, as grandes fábricas de softwares, também adotam as metodologias ágeis, ok? Um software funcionando vale mais do que uma documentação extensa, é aquela característica que a gente falou agora há pouco, né? Então a gente vai documentar, vai diagramar, né? Vai usar a documentação de acordo com a necessidade. O que interessa mais é o software estar funcionando, né? Como eu disse agora há pouco, isso é o artigo do Scott Ambler, né? Um dos artigos do Scott Ambler. Se você está com a sua equipe na hora do almoço e você, no guardanapo de papel, você escreve lá o necessário para a equipe entenda como é que o software funciona, essa é a ideia, né? Já é o suficiente. Não precisaria ficar, não, temos que desenvolver tais e tais e tais diagramas ou tais e tais documentação sem necessidade, né? O que interessa mais é que o software esteja funcionando, ou seja, é que ele seja mais ágil, né? Mais rápido, ok? A colaboração do cliente vale mais do que a negociação de contrato. Que legal aqui, que a metodologia ágil, como eu disse, citei agora há pouco, havia na década de 70 e de 80 o problema da comunicação entre a equipe de desenvolvimento e o usuário. Aqui
a metodologia ágil ela coloca o cliente na equipe de desenvolvimento. O cliente é considerado um desenvolvedor também. É considerado um desenvolvedor não técnico. E ele é chamado, tem lá um termo técnico, que ele é chamado de stakeholder, ou seja, traduzindo para o português, é envolvido. O cliente, ele é envolvido no projeto também. Mesmo que ele não tenha conhecimento nenhum da área de desenvolvimento, não tenha conhecimento nenhum, e a grande maioria das vezes isso vai acontecer, né? Ele não tenha conhecimento nenhum de programação, ou de linguagem de programação, ou métodos de desenvolvimento, ele pode a qualquer momento participar da equipe, ou entrar lá e ver como é que o seu software, o seu sistema está sendo desenvolvido, né? Essa é uma ideia muito legal da modelagem ágil, né? Acaba com esse problema de comunicação, ou essa distância entre o cliente, né, o usuário, e a equipe de desenvolvimento, né? Responder a mudanças. Foi o que nós citamos agora há pouco, característica de quem vai, o profissional que vai trabalhar com a metodologia ágil, né? Ele tem que estar preparado para a mudança. Responder a mudança vale mais do que seguir um plano. O Scott Ambler, por exemplo, no outro artigo, ele cita, ele dá um exemplo que lá na região rural dos Estados Unidos é mais comum, onde você vê aqueles celeiros, né? Aqueles tipos de paiols, onde em cima, na ponta, você tem aquele galo que tem lá os pontos cardinais, norte, sul, leste e oeste, e aquele galo, conforme o vento bate, ele gira. Então, Scott Ambler diz o seguinte, se você não está preparado para a mudança, né, seria como o galo do tempo. Se o galo do tempo ficasse rígido e não obedecesse, né, ou não virasse na mudança do tempo, do vento, ele ficasse rígido, com certeza ele ia quebrar em pouco tempo, né? E ele girando, ele evita isso daí. Então, ele faz essa analogia e é muito interessante, né? Como disse agora há pouco, hoje em dia o mercado exige isso daí, exige que as empresas pensem, né, ou reformulem as suas regras de negócio, e o software tem que estar preparado para isso também, né? O que acontece muitas vezes, o software, quando ele vai ser desenvolvido, você tem que, a primeira etapa é fazer o levantamento de requisito, né? Aí você faz o levantamento de requisitos, a partir dali, daqueles requisitos é que você vai desenvolver todo o projeto, e esses requisitos, no final, vai ter que atender ao usuário. E no meio do desenvolvimento do projeto, o usuário liga, às vezes, e fala assim, olha, apareceu mais coisas aqui, ou apareceu requisitos novos lá na entrada do projeto. Antes mesmo do projeto ser implantado, ou antes mesmo do projeto terminar. Isso é comum acontecer hoje em dia. Então, o software tem que, ou a metodologia ágil, os desenvolvedores e o software, né, tem que responder a essas mudanças de mercado. Okay? O que seria da Hammer-Pleichler, né, que fabricava máquinas de datilografar, o que seria dela se não tivesse adaptado às suas regras de negócio, né? Então, a ideia é essa daí. Quem vai trabalhar com modelagem ágil, a valorização de responder às mudanças tem que ser, isso daí faz parte, é inerente à equipe de desenvolvimento, ok? Agora vamos falar um pouco que esse manifesto, que desse conjunto de valores, ou essa coleção de valores, como é chamado, seguido de princípios e de práticas. Então agora nós vamos falar um pouco dos princípios, né? E aqui está de novo a citação de Scott Ambler. Os princípios só têm significado se você os mantiver quando as coisas ficarem difíceis, né? Então não adianta dizer, eu tenho esse princípio, mas aí quando a dificuldade aparece, você é o primeiro a fazer o contrário, né? Então, essa é a ideia. Quais são esses princípios? O que a metodologia ágil persegue? Vamos dizer assim, produzir software de qualidade. Óbvio, a engenharia de software, né, desde que surgiu na década de 70, ela vem focando nisso daí, né? Quem é que vai medir a qualidade do seu software? É quem vai usar o seu software, né? Ou o grupo de usuários que utilizará o seu software. Ele é a métrica de qualidade do seu software, né? Então, a ideia da modelagem ágil parte desse princípio. Não é fazer a coisa simples, a coisa de uma maneira que não vai atender o cliente. Não, ao contrário. É fazer a coisa simples, ágil, ou seja, mais rápido, e que tenha qualidade. Então, não adianta nada
você fazer algo de uma maneira simples, rápido e não entregar com qualidade. Né? Aquela ideia de que a pressa é inimiga da perfeição. A ideia da modelagem ágil, você fazer a coisa ágil, não com pressa, vamos dizer assim, mas ágil e com qualidade. Entregar software o mais rápido possível, de forma contínua e eficiente. Né? Então, como acontecia na modelagem anterior às modelagens ágeis, que eu citei agora há pouco, o modelo cascata, que era linear, né? Então, uma etapa só podia iniciar quando a etapa anterior tivesse terminado. Era uma linha de montagem. E aí o que acontecia? Se numa das etapas houve um atraso, aquilo virava uma bola de neve. Então as outras etapas iriam atrasar também. Né? Então, o que acontecia? Nesse tipo de modelo em cascata, desenvolvimento em cascata, o software, com certeza, né, a grande maioria das vezes, atrasava a sua entrega. A ideia aqui da modelagem ágil é que você faça o quê? Modele um pouco, né, codifique um pouco, teste um pouco e entregue um pouco. Né? Quando a gente fala de uma forma incremental, né, ou de uma forma iterativa, não interativa aí no caso, uma forma iterativa, ou seja, de uma forma repetitiva. Né? Essa é a ideia. Então o cliente já vai recebendo o software aos poucos. E não como acontecia no modelo cascata, que o cliente só tinha ideia de como o software ia ficar na entrega. Aqui, por exemplo, você pode entregar as partes, né? Os softwares em partes. Aí já difere do hardware, ou já difere da produção que acontece com a maioria dos produtos acabados. Né? Você compra o carro, por exemplo, você recebe o carro todo, você não recebe o motor no mês, no outro mês a caixa de câmbio, no outro mês o chassi, não. Né? Agora, com software e com as metodologias ágeis, isso é normal acontecer. Você entregar pouco a pouco o sistema para o cliente. Né? Então, por exemplo, você entrega primeiro a parte que vai fazer o armazenamento do banco de dados. Né? Você entrega primeiro a parte de tela de cadastros. Então, quando o usuário vai lá cadastrando o produto, clientes lá dele, né? Depende do sistema para que ele foi montado, né? Ou os funcionários, se for um sistema de RH, por exemplo, você já vai trabalhando nas outras partes do sistema. É essa a ideia. Né? O modelador ágil não tem medo de mudanças. Aí, de novo, apareceu aquele valor. Né? Ele não pode ter medo de mudanças, ele tem que mudar e ele tem que fazer isso de uma forma constante. Interação entre cliente e desenvolvedor. De novo aqui a comunicação, e aí a palavra interação. Né? Então, como foi dito agora há pouco, o cliente faz parte do time de desenvolvimento, faz parte da equipe de desenvolvimento. Essa é a ideia. O projeto deve motivar os indivíduos. Então, e aí voltando, o exemplo do filme lá, Os Estagiários, onde que ele mostrar lá o ambiente da Google. A Google criou todo aquele ambiente, a Microsoft também tem algo semelhante. Né? Mas a ideia da metodologia ágil é que a equipe crie seu próprio ambiente. Né? É óbvio que as empresas, isso em geral, ela vai criar os ambientes de trabalho. Mas a ideia aqui é que os indivíduos ou o indivíduo que vão fazer parte do time, parte da equipe, eles mesmos, a equipe mesmo, se motive. Né? Essa é a ideia. E crie seu próprio ambiente. Então você tem essa liberdade nas metodologias ágeis, né? Ou nas metodologias ágeis. Promover o desenvolvimento sustentável. Aquilo que está ligado agora há pouco de você fazer um desenvolvimento suficientemente detalhado. Né? Ou seja, adquirir ferramentas sofisticadas ou ferramentas caras, como foi citado agora há pouco o exemplo, e que sua equipe não tem uma certa aptidão com aquela, ou habilidade com aquele tipo de ferramenta, é melhor começar com uma ferramenta simples. E as metodologias ágeis até, elas incentivam o uso de ferramentas open source, ou como é que são conhecidos, né? Softwares livres. Começa de uma maneira simples e aí você pode depois sofisticar. Né? Conforme a equipe vai pegando habilidade, ela pode sofisticar isso daí. Então, isso que chama-se desenvolvimento sustentável. Né? Adotar a simplicidade. É aquilo que nós dissemos agora há pouco. Né? De novo, aí apareceu
a palavra simplicidade, né? Você documentar, gerar documentação que é necessário. O que não for necessário, não precisa ficar perdendo tempo com isso. Adotar mais de um modelo. Então, não é para ser rígido, né? Ah, não, eu tenho que adotar os modelos do OML, aqueles tais diagramas do OML. O OML hoje tem aí cerca de 14 diagramas. Ah, não, então eu vou adotar 3, 4 daqueles diagramas. E tem que ser aqueles diagramas, né? Ou tem que ser aquele modelo. Não, né? Se precisar, ou houver a necessidade para que o cliente entenda como é que o software vai funcionar, você pode usar, por exemplo, a linguagem VB, com o Visual Studio, que é fácil de você montar as telas e sem nenhum código por trás, né? Sem nenhuma codificação por trás, e você levar isso para o cliente, falar, oh, é isso aqui que você quer, é assim que você quer a tela, né? Essa é a ideia, ok? Não ficar preso a um padrão. Ah, não, tem que usar aqueles modelos, então só vou usar aqueles modelos em todos os meus projetos. E aí você também tem, seguidos dos princípios, também as práticas, né? E aí é um pensador, a prática perfeita leva à perfeição, né? Essa é a ideia. Então, a modelagem iterativa, então aí não é interativa, no caso, incremental. Ou seja, o processo tem que ser repetitivo, né? Repetitivo. Iteração significa repetição. Essa é a ideia da palavra, né? E de uma maneira incremental. Então, você vai repetindo sempre aquele mesmo tipo de processo na construção do sistema. Você modula, você codifica uma parte do sistema e vai entregando, e aí você vai associando, você vai depois integrando todas as funcionalidades do sistema, ou seja, você vai crescendo ele de forma incremental, né? Com a aplicação dos artefatos de forma correta. Significa justamente isso daí, né? Você desenvolver aquele tipo de artefato usando o necessário para que você possa conseguir lá na frente um produto final pronto, né? Criar diversos modelos em paralelo, sim, a própria engenharia de software, as outras metodologias também possibilitam isso daí, de você dividir o software em partes, e essas partes podem ser desenvolvidas de forma paralela, né? Você vai desenvolver um sistema de folha de pagamento, uma equipe pode estar trabalhando, por exemplo, no artefato que vai calcular o desconto do imposto de renda, a outra equipe vai trabalhar no artefato que vai calcular o desconto do INSS, por exemplo. Ok? Então, isso pode ser desenvolvido de forma paralela e lá na frente você incrementar tudo, né? Integrar tudo isso daí, né? Iterar em outro artefato, ou seja, se de repente um está dando certo, parte para outro, né? Vai fazer essa mesma repetição em outro artefato. Ou se deu certo, repete o método também em outro artefato. Essa é a ideia, né? Modelar incrementalmente, né? Então, essas 3 frases aí estão ligadas à modelagem iterativa e incremental. Trabalho de equipe eficaz, né? Então, a equipe tem que ser eficiente e eficaz. A eficiência está ligada ao processo, e a eficácia está ligada ao resultado. Então, a equipe tem que trazer esses resultados, né? Como eu falei agora há pouco, aí, a ideia sempre de um time, né? Interessante, não pode promover a posse coletiva, o que não acontecia antigamente, também na década de 70, né? Você tinha lá o desenvolvedor, e só ele sabia como é que aquele sistema foi desenvolvido. Ele não dividia aquilo com ninguém, né? Ele era o pai do sistema. Na modelagem ágil, isso não tem essa história de pai. Inclusive, na sala de desenvolvimento, geralmente tem um quadro, uma parede, onde o pessoal divulga as ideias ali e divulga o projeto, né? Então, isso aí é repartido coletivamente, né? Não tem mais. E aí a ideia aqui embaixo também, mostrar os modelos publicamente, não tem mais aquela ideia de o cara esconder, né? Eu estou desenvolvendo, eu vou esconder isso daqui e só eu sei mexer nesse sistema, né? O que aconteceu aí no bug do milênio, os sistemas antigos, sistemas legados, que tiveram que chamar pessoas, né? Eu conheço até um colega meu que ele já era aposentado, estava lá tinha uma pousada lá no litoral, teve que ser chamado para poder mudar o sistema, que só ele sabia mexer, né, na época. Hoje já não existe mais isso daí, ok? Ninguém mais é pai do sistema. Isso aí tem que ser repartido na coletividade, tem que ser repartido na equipe, ok?
Essa é a ideia. Simplicidade, então criar conteúdo simples, como eu falamos agora há pouco, né? Modelar, documentar aquilo que é extremamente necessário, usar ferramentas mais simples, não precisa ser usado ferramentas sofisticadas, né? E legal, a validação do trabalho, né? Você desenvolvendo um pouco, o teste também fica mais fácil, né? E os testes, eles têm que, o projeto dos testes que deverão ser feitos, isso deve ser iniciado lá no início do projeto do software, né? Desde o projeto do software, você já tem que pensar de como que você vai testar as funcionalidades daquele sistema, né? E comprovar tudo com código. Essa é a ideia, né? Agora, falando de algumas modelagens ágeis, né? Como a Stream Program, ou XP, que ela é a mais utilizada das modelagens ágeis, né, aí no mercado, é a mais popular delas, né. Ela utiliza uma abordagem totalmente orientada a objeto. Hoje em dia, qualquer sistema de informação é orientado a objeto, ok? E a sequência de desenvolvimento, na realidade, não foge daquilo que a gente já viu, né? A parte do projeto, planejamento, né? Planejamento, projeto, codificação e teste, ok? Interessante, o desenvolvimento é em pares, né? Ou em dupla, onde você tem um partner, que é um desenvolvedor, ou um programador mais experiente, junto com o developer, que é aquele que vai fazer o código, geralmente um programador não, um novato ou não muito experiente. Eles trabalham em duplas, né? O desenvolvimento. O mais novato ele vai codificando, vai construindo o código, e o mais experiente vai já checando o código, vai verificando se aquilo está certo, etc, né? Legal, duas cabeças pensam melhor do que uma. Essa é o ditado popular que é aplicado aqui no desenvolvimento XP, né? Você desenvolve em dupla. Tem que tomar um certo cuidado. No Brasil a gente sabe que a cultura, quando as empresas foram colocando isso aqui, a cultura do brasileiro, né, às vezes se distrai na hora de desenvolver em grupo, principalmente quando estão em dois, comentando de futebol, essas coisas, mas as empresas têm o cuidado de evitar esse tipo de coisa e aplicar essa cultura de desenvolvimento em pares ou desenvolvimento em dupla. Okay? FDD, desenvolvimento guiado por características ou por funcionalidades, que pode ser aplicado em projetos de médio com uma grande porte. Veja bem que aqui você já tem diferente lá do... Você tem os mesmos passos, não é? Planejamento, projeto, codificação, teste. Só que aqui no meio você tem um controle um pouquinho maior, porque já são projetos mais complexos. Okay? Essa é a ideia. Mas também trabalham em pares, tal, a mesma ideia do XP. Na realidade, nesse gráfico aqui, ele vai mostrar, por exemplo, que no meio nós temos FDD, que é uma aplicação de metodologia mais para equipes médias e pequenas, e XP mais para equipes pequenas, e o RUP, que já é um processo mais prescritivo, que tem um alto rigor, né? Na época, quando surgiam as metodologias ágeis, o pessoal do RUP dizia que a metodologia ágil era relaxada ou que ela não era contra a documentação, mas não é bem isso aí. Depois eles acabaram compreendendo e hoje você tem o RUP ágil também, né? Você tem a aplicação de uma metodologia de autocontrole para projetos menores e com agilidade, né? Com o emprego da filosofia da modelagem ágil também, mesmo no RUP. Okay? É tudo que é novo, quando aparece tem esse problema. O Scrum, o que é o Scrum? O chefe Sutherland, apaixonado por rugby, ele pegou essa nomenclatura aí do rugby, né? O que é o Scrum? É quando a equipe de rugby unida, coesa, forte, então ele tem que usar força, a equipe toda tem que usar força, né? Se um da equipe esmorecer, já a equipe vai ter problema, então a equipe toda forte, ela tem que se unir com o objetivo de deslocar a bola no campo. Essa é a ideia do Scrum. A ideia de equipe, né? Como eu disse, agora, que nós vimos agora há pouco. Ok? O Scrum, ele é baseado em sprints que levam de 2 a 4 semanas, ou seja, a gente considera aí de 30 dias. O que é isso daí? Você acaba definindo
um artefato ou um conjunto de funcionalidades que vão ser realizadas naquele sprint. Aí você dispara o sprint. Sprint é aquele que tem no esporte, né? Principalmente no esporte de corrida, é aquilo que o corredor faz nos últimos 100, 200 metros, ele dá o sprint, ou seja, a corrida final. Essa é a ideia. Então você dispara esse sprint e a equipe, entre 2 a 4 semanas, tem que entregar aquela parte do projeto ao usuário. E o que é interessante, você faz reuniões diárias, ok? 15 minutos, geralmente em pé, para não demorar muito, onde você levanta 3 questões. O que foi feito, ou seja, aquilo que foi proposto na última reunião foi feito. Houve alguma dificuldade? Se houve, quais são a solução para aquele problema? E o que será realizado até a próxima reunião? Então, reuniões diárias de 15 minutos. Aqui no Brasil, algumas empresas acabaram adaptando, às vezes, reuniões semanais de 1 hora, né? A realidade do Brasil, às vezes. Né? Mas, geralmente, é isso daí, ok? É aquela ideia, entrega um pouco, né? Então um sprint é um conjunto menor de funcionalidades, entrega, codifica, testa, né? E põe lá para o usuário no usuário final já utilizar aquele conjunto, aquele artefato, aquele conjunto de funcionalidades, ok? Legal. Concluindo então, pessoal, a modelagem ágil valoriza, né, além da prioridade de entregar de forma rápida e eficiente o software, a simplicidade para o seu desenvolvimento, o trabalho em equipe, com uma constante cooperação, desenvolvedores do cliente junto à equipe e com habilidades para mudança. De novo aqui, coloquei as características de um profissional que vai trabalhar com modelagem ágil. Em resumo, a modelagem ágil, ela é simples, ou seja, ela tem que ser leve, ao início até o termo era leve, depois acabaram mudando para ágil. A ideia é essa daí, forma contínua, forma repetitiva, incremental e sempre valorizando o trabalho em equipe. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui e bons estudos e até a próxima aula.